Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à resenha do barbeiro crente. Mas, gente, que é isso? Por que esse barbeiro é crente? O que é ser crente, gente? Então, assim, hoje eu quero falar sobre isso. O que é ser crente? O que é ser evangélico? O que é ser da religião tal, da religião tal? Então, por que tanto se fala nessas coisas? Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou evangélico pentecostal. Ah, eu sou evangélico... Isso... Quantas ramificações tem? Hoje nós vamos resenhar sobre isso. Tá curioso para saber? Tomara que sim. Então, antes disso, eu quero que você clique aqui, nesse botão, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, mas ainda não ativou a notificação para saber que sábado já vai ter vídeo novo ali no canal, né? Então, clica nesse sininho, clica para ser um inscrito, me ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo para esse mundo afora, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos lá. Então, o que eu vou ler hoje? A palavra de Deus está lá no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O tema da carta, né, que é a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, é uma epístola, está escrito assim: portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vamos lá, gente. É sobre isso, tá? É religião? Não, é fé. Ah, é crente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está aqui tocando ficha no nosso canal, que se chama Resenha do Barbeiro Crente. Então tem muita gente que às vezes pode pensar: mas eu não sou crente, mas eu não sou dessa religião. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver, em primeiro lugar, com fé. Fé em quê? Fé no Evangelho. Mas o que é Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho significa a boa notícia. Que boa notícia é essa? É as boas novas de salvação, é fé no Evangelho de salvação, né? O Evangelho, mas por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é Evangelho, Ney? O Evangelho é o poder de Deus. Está o apóstolo Paulo dizendo aqui: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê? Então, por isso eu sou um barbeiro crente, porque eu creio. Então estamos aqui falando sobre essas coisas, pregando, contando a boa nova de salvação. Que salvação é essa, Ney? A salvação do pecado. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. E o Senhor Jesus veio e deu sua vida na cruz do Calvário para nos salvar desta danação, desta perdição de pecado. Então a boa notícia é o quê? Tem solução. Tem alguém que já pagou tua fiança. Essa é a boa notícia. Evangelho, boa notícia. Né? E quais são? E por que tem 4 evangelhos? Por que a gente é evangélico? Porque nós cremos no Evangelho. Que Evangelho? Esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus, o Evangelho que é a boa notícia de salvação. Esse é o Evangelho que nós cremos, portanto, nos denominamos crentes. Né? E onde é que está o Evangelho? O Evangelho está escrito na Bíblia. Os evangelhos, porque são 4 os evangelhos. Por que são evangelhos? São evangelhos, tá? Porque eles contam a história do nascimento, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho de Deus que veio dar sua vida para a salvação dos nossos pecados. Isto é o Evangelho e a boa nova de salvação. São 4 porque são contados, essa mesma história é contada de 4 pontos de vista de 4 discípulos de Jesus, que são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, que são livros da Bíblia Sagrada, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Veja bem, então por que eu estou aqui contando isso? Eu quero que você possa entender um pouco mais. Se você está aí meio perdido no contexto, não sabe por que é crente, por que é evangélico, por que é religião, não é religião. Tem a ver com fé. Tem a ver com vida espiritual, tem a ver com a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, é espiritual. Ah, Ney, mas por que não é religião? Porque a religião, queridos, ela é baseada em cima de filosofias.
Filosofia, ela pode ter muitas versões, ela pode ter muita ramificação, ela pode ter muitas coisas, mas o Evangelho, ele é baseado no mundo espiritual. Você sabia que a Bíblia é o único livro que está intimamente relacionado à história de um povo, que é o povo judeu? Sim, a Bíblia está intimamente relacionada à história do povo judeu. Ah, mas é só o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é uma parte da Bíblia Sagrada, querido. Né? Então, e ela está intimamente relacionada à história de um povo, a história de um povo que vive sobre a face da terra. E não tem como contar a história do planeta sem falar dos judeus. E se não tem como falar dos judeus sem falar da Bíblia. Então, há um atrelamento sobre essas coisas, esse assunto é um assunto inevitável. E as pessoas confundem isso, sim, com religião, e tem muita religião no meio disso? Tem problema ter religião no meio disso? Não, a religião, muitas vezes, é uma ferramenta que ajuda a organizar as coisas, mas às vezes, e muitas vezes, a religiosidade, ou seja, essa coisa de faccionar, essa coisa de, parece que é um time de futebol, não, eu sou Grêmio e ele é Inter, eu sou Palmeiras e ele é São Paulo, sabe? E cria ali uma rivalidade entre religiões que é totalmente fora de contexto, né? Porque perde o sentido, porque Evangelho, Bíblia Sagrada, salvação tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com perdão, tem a ver com salvação, tem a ver com redenção de pecados, tem a ver com o amor de Deus pelos seres humanos, tem a ver com um mundo espiritual, que é muito mais amplo e complexo do que o mundo físico. Então, perde o sentido quando a religiosidade, que é essa guerra entre coisas, uma guerra de opiniões, uma politicagem, entra no assunto. Então, assim, se nós tirarmos a parte de religião, evangelho não é simplesmente religião. Hoje existe uma religião evangélica, e existe uma religião evangélica pentecostal, existe uma religião... Sim, existe, mas... Aqui, quando eu digo que eu sou crente e que eu creio no Evangelho e que eu prego o Evangelho, eu não estou atrelado a uma religião, eu não estou preso a uma religião, e sim estou livre por uma palavra de Deus, porque a Bíblia diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que a Bíblia diz, e o Filho é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, e Ele me libertou, eu sou livre, por isso eu estou aqui contando para você a verdade, porque a Bíblia também diz que, e conhecereis a verdade vos libertará, e libertará do quê? Libertará do pecado, libertará das mentiras, libertará do engodo, libertará do falso profeta, libertará das religiosidades, libertará das iras, porfias, mentiras, facções, todas essas coisas que vêm a acarretar e que vêm atrapalhar sua visão espiritual. O Evangelho é o poder de Deus para os que creem nele. Então creia no Evangelho, compreenda o Evangelho, leia a Bíblia, ore diretamente para Deus, fale com o Senhor. Ah, mas então eu não preciso de uma igreja. Precisa. A igreja é o corpo cósmico de Cristo. Na igreja a gente aprende a perdoar os outros, aprende a ser perdoado, aprende a palavra de Deus. Ah, nem, mas qual igreja? Ora, Deus vai te direcionar. Eu vou numa igreja e amo a minha igreja, o Senhor me plantou lá, Ele vai te plantar em algum lugar, e se tiver que sair, sai, agradece e vai adiante. Não se apega a dogma, não se apega a palavras de homens, se apegue ao Evangelho. O Evangelho é uma bússola perfeita. Ah, mas eu sou evangelho pentecostal. Sim, por que evangelho pentecostal? O que fala sobre ser evangelho pentecostal? O evangelho pentecostal é o seguinte, nós cremos nos 4 evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, e como eu disse, o evangelho ele se encerra com a ascensão de Jesus aos céus, mas a própria Bíblia diz que Jesus voltará. Lá em Apocalipse já fala sobre a volta de Jesus. Tô com uma coceirinha aqui, alergia, né? Esse pólen aí do Rio Grande do Sul, né? Mas assim... Lá em Apocalipse fala sobre a vinda de Jesus, mas logo depois da ascensão de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, no final dos evangelhos ali, já vem um livro chamado Atos dos Apóstolos. E Jesus, no final, nas Bem-aventuranças, antes de subir, ele disse assim, eu vou ao céu, mas não vos deixo órfãos, eu vos enviarei um Consolador idôneo. E ele enviou, ali no livro de Atos, fala sobre a descida do Espírito Santo.
no dia de Pentecostes. Então, o Senhor Jesus subiu e o Espírito Santo veio, desceu sobre aqueles crentes, aquelas pessoas que creram na palavra de Jesus, ali no dia de Pentecostes. Então, ficou marcado a festa do Pentecostes, que é uma festa judaica, né? Mas o Espírito Santo desceu sobre a igreja e cumpriu a promessa de Jesus naquele dia, no dia de Pentecostes. Então, ficou marcado o Pentecostes. Então, por que nós somos evangélicos pentecostais? Porque nós cremos nos evangelhos e nós cremos no descida do Espírito Santo e na atuação do Espírito Santo sobre a igreja ainda nos dias de hoje. Então, nós somos evangélicos pentecostais por causa daquilo que nós cremos, por causa da fé que professamos, por causa da linha espiritual que nós oramos, que nós buscamos, que nós compreendemos e que nós nos aprofundamos em Deus e na fé, nas suas promessas, na sua palavra. Eu espero que eu tenha podido brevemente esclarecer algumas coisas aqui para você, porque é muito importante que nós tenhamos essas coisas, por isso mesmo, porque a fé é uma coisa racional, não tem a ver com fanatismo, não tem a ver com coisas cegas, é muito claro. Queridos, a Bíblia Sagrada é uma coisa clara, ela diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Então, eu venho nesses vídeos esclarecer a você, a sombra da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, né? Todas essas coisas relacionadas ao Evangelho. Ok? Espero que eu possa ter esclarecido muitas coisas. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode nos chamar aqui nos comentários, pode me perguntar, eu vou responder. Se você quiser me corrigir em relação a alguma coisa que você acha que eu estou errado, também pode chamar, estamos abertos. Temos um canal aqui, né, que é o WhatsApp para oração. Se você precisar de oração, quiser conversar conosco, chama ali. Estamos aqui para você, para as coisas de Deus, para ser canal de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele abra a tua mente para que você possa ter a compreensão e o entendimento das coisas espirituais, sobrenaturais de Deus. Em nome de Jesus, uma semana abençoada, maravilhosa, cheia das ricas bênçãos do Senhor sobre você, sua família e sua casa. Um beijo.